Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Marcos 5, a partir do versículo 21. Marcos 5, versículo 21. Amém? Jesus fala assim: o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, quando ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia, comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dela havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, sua fé o curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. E quando Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disse eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança, tomou pela mão e disse: Talite cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa de comer. Amém? Irmãos, nós temos conectando gerações. Aí você pensa assim: o que essa passagem tem a ver? Também perguntei para Deus: ô Deus, o que essa passagem tem a ver? Fiquei meio perdido aqui nesse. E aí eu comecei a ler. Eu li uma, eu li duas, eu li 3, 4, 5, li o texto da frente, li o texto de trás, li o Marcos todinho, li tudo e continuava sem entender. E fui lendo, e fui lendo, e fui lendo, e fui lendo. E na passagem fala assim: havia uma mulher que sofria 12 anos, e aquela criança tinha 12 anos. E o Senhor falou comigo assim:
há 2 gerações nessa passagem. Engraçado que começa assim, o Senhor chega de barco, ali na cidade de Cafarnaum, e ali havia uma multidão. Já tinham várias pessoas esperando, querendo falar com ele, querendo ver ele fazer milagre, querendo ver o que ia acontecer. Uma multidão aglomerada. E no meio dessa multidão, Jairo chega e se prostra ao Senhor, pedindo ajuda, porque a filha dele estava morrendo. Mal sabia Jairo que algo grandioso ia acontecer na vida dele, na família dele e naquela criança, que é uma geração. Jesus atende ele no mesmo momento. E sabe por que ele foi atendido no mesmo momento? Porque ele se prostrou diante do Senhor pedindo ajuda. E Jesus, e é escrito assim, Jesus foi com ele. Irmãos, quantos aqui têm se prostrado pedindo ajuda ao Senhor pelos seus filhos? Quantos aqui têm se prostrado pedindo ajuda ao Senhor para mudar a história da sua família, para curar a sua família, para curar os seus filhos? Quantos? E aquele homem, quando Jesus vai com ele, eu imagino o tamanho da alegria dele quando Jesus começa a caminhar, fala assim, vamos embora, Jairo, vamos lá nessa casa, vamos resolver isso aí. Hoje algo vai acontecer. E Jesus começa a caminhada dele em direção à casa de Jairo. E aquela multidão vem, empurrando para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. E eu imagino que naquela caminhada, várias pessoas pararam Jesus e falaram, Jesus, me ajuda, Jesus, faz algo para mim. Ei, aqui, me dá um autógrafo. Imagina quanto tempo durou aquela caminhada. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo durou aquela caminhada. Mas ele estava indo em direção à casa de Jairo. Em um momento algum, ele desvia o caminho dele da casa de Jairo. Mas em um momento, uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, toma uma atitude e toca na veste do Senhor. Naquele exato momento, Jesus para. Alguém me tocou. Imagina a cena, a quantidade de gente tem aqui. Eu resolvo passar aqui no meio. Todo mundo vem e começa a encostar em mim. E eu falo assim, alguém me tocou aí. É inimaginável. Como assim alguém te tocou, Jesus? Então, que isso, Jesus? Está todo mundo te tocando, está todo mundo te encostando em você, está todo mundo te porrando. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Irmãos, o nosso tema é conectando gerações. E o caminho do Senhor nessa noite é na minha e na sua casa. E hoje Ele vai estar passando por aqui para que nós possamos tocá-lo. Aquela mulher sofria há 12 anos com o mal. Ela tinha uma hemorragia. A pessoa quando tem hemorragia, ela fica fraca. Ela não consegue caminhar, ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer absolutamente nada. E para piorar, parecia que era algo relacionado à menstruação dela. Então, ela era uma mulher impura. As pessoas não poderiam tocá-la. As pessoas não queriam andar com ela. Ela estava abaixo da sociedade. Mas ela queria ser curada. E ela precisava fazer o improvável. Ela precisava tomar uma atitude improvável. Porque ninguém queria ajudá-la. Ninguém queria estender a mão para ela para que algo acontecesse. Ninguém queria estar do lado de uma pessoa abaixo da sociedade. Ninguém queria estar do lado de uma pessoa impura. E ela precisava tomar uma atitude. E quando ela fica sabendo que Jesus vai passar ali, ela rompe a multidão. Ela vai em direção ao Senhor e toca em suas vestes. E quando ela toca, no exato momento, ela é curada. Meu irmão, aquela mulher tinha um problema no útero. Aquela hemorragia. Uma mulher que tem algo no útero, alguém que tem um problema no útero, tem condição de gerar algo? Ela pode gerar algo?
Mas aquela mulher queria gerar algo. Aquela mulher, naquele momento, decidiu que queria gerar algo. E essa noite o Senhor pergunta: o que você quer gerar nessa geração? O que você quer gerar? Mas como é que você pode gerar se você está doente? Como é que você pode gerar se você estiver em pecado? Como é que você pode gerar se você não tem condição de cuidar? Uma mulher, quando decide ter um filho, além dela poder fisicamente gerar, psicologicamente ela se preparou. Se ela está casada, o marido se preparou. É algo tudo planejado. E é assim que o Senhor espera de nós quando nós vamos gerar uma vida para Ele. Quando nós vamos atrás de alguém para cuidar. Quando nós queremos transformar a vida de alguém, nós temos que estar preparado. Tem que ter poder em nossa vida. E aquela mulher tocou em Jesus e poder saiu dele. Essa noite eu te falo, irmão, toca em Jesus. Toca nas vestes de Jesus. Rompe aquilo que você está vivendo. Aquela mulher teve que romper os preconceitos que existiam. Ela teve que romper a multidão. Ela teve que romper a fraqueza. Ela teve que romper tudo aquilo que estava impedindo ela de viver algo maravilhoso, algo novo. E essa noite eu falo, irmão, rompe aquilo que você está vivendo. Se você está se achando impuro por conta de um pecado e não pode tocar em Jesus, esse é o momento de romper. Se você está se sentindo inércio, não consegue fazer nada, não consegue pensar em nada que pode fazer para o Senhor, esse é o momento de levantar e tocar no Senhor. Se tem algo que está te impedindo, que está te empreendendo, é o momento de você sacudir, de balançar, levantar e tocar no Senhor para ser curado. O Senhor nos chama para gerar filhos e filhos espirituais. Não é somente o pastor Carlos, ou o pastor Cupertino, ou o pastor Juninho, ou o pastor Vanderlei. Não é somente pastores e líderes. Ele não vai chegar, pastor Jaime, o negócio é só com você, irmã Maria, na quarta-feira. Não, ele quer que a sua igreja possa gerar filhos espirituais. Não tem como conectar gerações se não existir gerações. Não tem como a gente conectar geração se a gente não produzir. Se a gente não chegar e estar saudável para poder gerar. A gente só vai conseguir conectar gerações, só vai existir gerações se a gente romper tudo aquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes a gente vai ter que romper as nossas vontades. Nós vamos ter que romper aquilo que a gente quer. Nós traçamos planos de vida e dentro desse plano nós não colocamos o Senhor nem aquilo que nós vamos fazer para o Senhor. Só colocamos, vamos estudar, vou ter um bom emprego, vou ter uma boa casa, vou fazer boas viagens, mas o Senhor te chama para gerar. Você vai ter que romper nessa noite a sua própria vontade. O Senhor me chamou para romper a minha própria vontade, para que eu pudesse gerar algo para Ele. Muitas vezes eu me peguei pensando em, vou estudar, vou ganhar bem, e vou viver tranquilo. E vivi dessa forma há muito tempo. Trabalhava, juntava meu dinheiro e fazia as minhas coisas. E o Senhor me chamando, filho, e eu, me relembrando do meu chamado, me relembrando daquilo que Ele tem para mim. E eu ignorava. Até o momento que eu fiquei doente. Até o momento que eu não fui capaz de levantar, de gerar, de fazer absolutamente nada. E naquele momento eu tinha que superar aquilo que eu estava vivendo, romper aquilo que estava vivendo para tocar o Senhor e ser curado. Então eu rompi as minhas vontades, eu rompi o meu querer, eu rompi os meus planos, os meus sonhos, para viver o sonho e os planos do Senhor. Ah, meu irmão, se eu soubesse que era muito melhor, eu tinha feito isso muito antes. Se eu soubesse o que Deus está fazendo na minha vida,
aquilo que Ele tem colocado na minha vida, eu tinha rompido tudo que eu estava vivendo muito antes. Nós temos medo de romper as nossas vontades, o nosso querer, porque a gente não sabe o que o Senhor tem preparado. Nós desconfiamos de absolutamente tudo. Nós não queremos entregar o nosso tempo. Nós não queremos entregar absolutamente nada. Queremos que o Senhor nos abençoe sem que a gente tenha que fazer qualquer esforço. E Ele só pede que para amar Ele acima de todas as coisas. E as demais serão acrescentadas. E aquela mulher teve coragem. Ela rompeu isso tudo e foi curada. E a partir do momento que ela foi curada, o Senhor falou comigo, ela é uma geração madura. Ela era uma pessoa madura, mas estava doente. A igreja tem pessoas maduras, mas estão doentes. A igreja tem pessoas que são capazes, mas estão doentes. A igreja tem como avançar mais, mas as pessoas estão doentes. E eu não posso ir em direção à casa de Jairo, despertar uma nova geração, se a geração que eu conto para cuidar dessa está doente. O Senhor vem trazer cura nesse aniversário, para que Ele conecte novas gerações, para que Ele conecte gerações antigas. Ele precisa que gerações sejam curadas. Eu vinha há muito tempo conversando com Jéssica, eu até cheguei a falar com os meninos, falei assim, a nossa igreja está envelhecendo. Nossa igreja está velha. Eu falei, e aí? Nós somos em média de 30 a 40 jovens, mas 90% da nossa igreja está acima de 50 anos. A nossa igreja está velha, a gente precisa movimentar, a gente tem que fazer algo. E o Senhor falou comigo, não chame a minha igreja de velha, a minha igreja é madura o suficiente para aquilo que vocês precisam. E o Senhor me lembrou, a igreja tem pessoas que oram por você, pessoas que intercedem por você. A minha igreja tem pessoas que trabalham na libertação. A minha igreja tem pessoas que trabalham na escola dominical. A minha igreja... E ele foi me lembrando de cada departamento que existe nessa igreja. E ele me perguntou, a minha igreja é velha ou ela é preparada? E ele me colocou contra a parede e eu falei, Senhor, é preparada. Então não chame a minha igreja de velha, porque a minha igreja é madura. Eu fortaleci as bases. Eu aumentei aquele templo. Eu preparei outros espaços para que vocês pudessem fazer coisas maiores. Vocês têm muito mais do que os outros tiveram. E falta em vocês coragem. E essa coragem só vai vir a partir do momento que vocês forem curados. Quando aquela mulher rompe para ser curada, é o que eu quero dizer para vocês, irmão. Nós precisamos ser curados, porque há gerações por vir. Há uma geração lá fora que precisa de nós. Há meninos morrendo e nós não estamos fazendo nada. Nós precisamos gerar, nós precisamos fazer, nós precisamos romper essas paredes. Nós precisamos sair deste lugar para que vidas sejam geradas para o Senhor, para que algo possa acontecer para o Senhor. Não podemos ficar mais inersos dentro dessas quatro paredes. Não podemos ficar mais inersos dentro dos nossos medos e sonhos. Precisamos ter coragem como aquela mulher e tocar e se prostrar diante do Senhor para ser curado e receber poder. Aquela mulher recebe a cura. E depois que ela é curada, o Senhor fala com ela, não precisa ter medo, porque ela tinha medo de se expor. Irmão, não precisa ter medo de se expor para o Senhor. Não precisa ter medo de falar com o Senhor, eu não estou conseguindo porque eu não sou capaz. Eu não estou conseguindo porque eu não estou conseguindo abrir mão dos meus sonhos e dos meus planos. Eu não estou conseguindo porque eu não quero deixar o meu pecado.
Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem de tocar o Senhor essa noite, abrir mão daquilo que você está vivendo, para que o Senhor possa agir na sua vida e para que você possa gerar outras vidas para o Senhor. Todos nós temos o chamado de ide, não é só missionário. Todos nós temos o chamado de ir pregar o Evangelho. E o nosso bairro precisa que isso aconteça, mais do que nunca. Não podemos mais ficar aqui vendo jovens morrer, vendo guerras acontecer e nos intimidando, sem lutar com os nossos joelhos, com a nossa oração, pregando, falando, saindo na rua e fazendo com que as pessoas conheçam ao Senhor. Depois que aquela mulher é curada, chegam pessoas da casa de Jairo e falam assim: não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Lá atrás começamos falando sobre Jairo, que ele se prostra ao Senhor para que a filha dela fosse curada. Irmãos, quantos têm filhos que hoje não estão aqui, que se desviaram? Quantos têm marido, a esposa, que não estão aqui? E as pessoas falam assim: não tem jeito, desiste, larga para lá, não mexe com isso, não adianta você continuar orando, não adianta continuar jejuando, não adianta você ficar vindo na igreja na quarta-feira, colocar aqui diante do Senhor foto ou um bem, não adianta você gastar tempo, larga para lá. Essas pessoas foram lá dar essa notícia para Jairo. Mas Jairo estava do lado de Jesus, irmão. Ele viu aquela mulher ser curada. Ele viu aquela mulher que não era nada para a sociedade, que não tinha jeito, transformar. E o Senhor entregar poder na vida dela. Eu imagino o semblante de Jairo naquele momento. Sua filha morreu. Imagino que veio aquele friozinho na barriga, aquele medo na hora. E ele deve ter pensado: meu Deus. Só que Deus estava do lado dele. Ele estava andando com Deus. E se ele foi atrás do Senhor, é porque ele acreditava que, independente do que fosse acontecer com a filha dele, naquele caminho, o Senhor estava indo na casa dele e algo sobrenatural ia acontecer. E é isso que vai acontecer na sua casa. O sobrenatural. O mundo fica: seu filho não tem jeito, essa geração não tem jeito, vai morrer mesmo, vai acabar mesmo, a igreja vai esvaziar mesmo. É isso que a gente tem ouvido todos os dias. Muitas pessoas falam assim: tomara que Jesus volte logo, porque esse mundo não tem mais jeito não. E é isso que a gente vai ouvindo dia após dia, dia após dia. E engraçado que fala assim: não precisa mais incomodar o mestre. E Jesus, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Sabe o que é engraçado? Jesus fala aqui: e não deixou ninguém segui-lo. Quando Jesus vai encaminhada a despertar uma nova geração, ele não vai levar aqueles que estão doentes. Ele não vai levar aqueles que estão despreparados. Para que uma nova geração seja despertada e gerada, ele só vai levar aqueles que estão curados. Ele só pode levar aqueles que estão preparados. Ele só pode levar aqueles que vão fazer a diferença. Porque durante o caminho ainda vai haver outras coisas. Quando Jesus fala, ele não deixa, ele separa claramente. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Ele só levou os discípulos que estavam preparados para aquele momento e aquele pai que acreditava no sobrenatural acontecendo.
Senhor, essa noite, Ele falou sobre cura. Tocá-lo para ser curado, prostrar para ser curado. E Ele fala isso para a sua igreja, Ele fala isso para mim, para você, porque Ele quer despertar uma nova geração. Ele quer fazer um novo acontecer. Ele quer conectar esses meninos aos mais velhos. Ele quer conectar as crianças aos mais velhos. Mas nós temos que estar preparados como aqueles discípulos estavam preparados. Ele chega na casa de Jairo e já havia uma multidão, porque naquela época, quando a pessoa morria, eles já preparavam o sepultamento logo em seguida. E ali tinha pessoas chorando, lamentando. Tinha as carpideiras, se eu não me engano. Elas eram pagas para chorar, para gritar. Sabe por quê, irmãos? Naquela época, os homens não podiam demonstrar fraqueza. Os homens não podiam chorar. Os homens tinham que se manter firme para que a família não se desmoronasse. E Jairo fez isso. Só que ele foi além. Ele foi buscar a única pessoa que podia fazer algo pela família dele. E não desistiu em nenhum momento. E quando ele chega, aquela multidão chorando, as pessoas curiosas ali e falando, viu, não adiantou ir lá atrás de Jesus não, você não devia ter saído, você devia ter ficado lá da sua filha e ver ela morrer, você deveria ter ficado aqui. Eu imagino aquele pessoal movimentando e falando mal, e Jairo atrás de Jesus, sabendo que outro milagre ia acontecer na casa dele, porque ele já tinha visto o que estava acontecendo, algo já estava sendo gerado em Jairo, já estava sendo gerado naqueles discípulos, e foi gerado naquela mulher, e nessa noite o Senhor fala, vocês vão ver milagre, eu vou gerar através de vocês, eu estou chamando é vocês, irmão, eu estou chamando é você, Igreja Batista Vereda. Essa nova geração vai ser gerada através de você que está aqui, através de você que acredita num Deus vivo, num Deus poderoso, que faz milagre, que é o mesmo ontem, hoje, para sempre será. Jesus chega lá e fala assim, manda embora essa multidão, tira esse povo daqui. Porque o que eu vou fazer eles não vão entender e eles não estão preparados para entender. O Senhor vai fazer isso. Ele vai separar os deles nesse momento, nessa geração madura que existe na Igreja Batista Vereda, nessa geração madura que está vindo, nessa geração madura que está começando. Quando eu falo de ser despertar, irmãos, não são as crianças ou os adolescentes, são os que estão lá fora. Nós temos que sair daqui maduros. Por estarmos aqui, nós temos que ser maduros. Temos que sair daqui curado. Porque ele entrou onde se encontrava a criança. E Jesus falou assim, a menina somente dorme. E as pessoas ridicularizaram Jesus. As pessoas riram de Jesus. As pessoas zombaram de Jesus. Para os irmãos que tem um familiar, que tem um filho, e as pessoas falaram, desiste, já morreu para Cristo, não vive mais aqui, aqui não tem jeito, aqui ele não volta, aqui já era, acabou. Tem algo a te dizer, ele somente dorme. Esse bairro somente dorme. Jesus entra naquele quarto com seus discípulos, com os pais, e fala com aquela menina, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Glória a Deus, irmãos. O Senhor, nesse momento, Ele prepara um despertar. E vocês são testemunhas desse despertar. Ele convidou vocês para esse despertar. Ele chamou vocês para que saiam por essa porta para despertar uma nova geração. E quando alguém chegar e falar, não tem jeito, você fala,
dá licença, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Dá licença, porque o Deus que eu sirvo falou comigo que essa geração apenas dorme, não tem ninguém morto aqui não. Sabe por que a importância de estarmos curados? A importância de estarmos gerando? Sabe quando a criança nasce e o médico dá aquele tapinha, ela acorda, ela grita, e ela desperta para o mundo para começar? Qual é a primeira coisa que é feito? Entrega para a mãe e manda mamar. E quando aquela menina despertou, ele falou, para não falarem nada, e dê algo de comer para aquela menina. O que você tem na mão hoje? O que você tem no seu coração? O que você tem cravado na sua mente para dar do que comer e alimentar aquela multidão que está a despertar lá fora? Qual é a palavra que você guardou no seu coração? O que está guardado com você para que quando aquela multidão lá fora for despertada, você possa falar? E é para isso que o Senhor quer nos preparar. Aqueles discípulos andou com eles, aquele pai e aquela mãe andou com eles, porque aquela menina precisava ser alimentada quando ela acordasse. E lá fora, pessoas que vão precisar ser alimentadas por essa geração que foi curada, por essa geração que está preparada para gerar, com essa geração que está preparada pelo Senhor, por essa igreja que foi amadurecida e preparada e construída para o Senhor, para que algo novo, para que outras pessoas possam se achegar. Sabe o que é engraçado? Quando essa passagem termina, e você vai ler um pouquinho mais para frente, Jesus envia os 12 dele. Quando você vai ler lá no capítulo 6, a partir do versículo 7, fala assim, Jesus envia os 12. Ele enviou os seus discípulos de 2 em 2. Fala assim, então Jesus passou a percorrer os povos e ensinando, chamando os 12 para junto de si, e enviou em 2 em 2, e deu-lhes autoridade para que os espíritos imundos, 2 em 2, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Os discípulos viu uma geração ser curada. Os discípulos viu uma geração ser despertada. E depois que eles estavam preparados, o Senhor os enviou. E essa noite o Senhor vai nos enviar. Nos enviar, irmãos. O Senhor falou muito comigo. A minha igreja é madura, a minha igreja é preparada. Há lugar para cuidar daqueles que precisam. Nós temos culto nos domingos. Nós temos culto na quarta. Nós temos culto na quinta. Nós temos culto na sexta-feira. Nós temos as redes durante os sábados. Nós estamos preparados, irmãos, para gerar. Nós estamos preparados, irmãos, para cuidar. Nós estamos preparados para fazer a diferença neste lugar. Nós precisamos acreditar nisso. O ministério chegar a 36 anos não é à toa, não. O Senhor não manteve essa igreja de pé por durante 36 anos à toa, não. A gente fica muito preocupado, como é que vai ser depois do pastor Pertino, do pastor Carlos? Depois dele, vai ser nós. E todos nós. Não é Jonatas, não é pastor Jaime, não é pastor Vanderlei, não é pastor Cláudio, é todos nós. Depois dele, nós vamos fazer o que foi falado, o que nós colocamos como base do nosso tema. Vocês lembram o que o Breno falou aqui no começo? Você pode colocar para nós aí, Renato, por favor? Salmo 145, 4. Uma geração louvará as tuas obras e a outra geração anunciarão as tuas proezas. Irmãos, quando o pastor Pertino, quando o pastor Carlos e outros não estiverem aqui,
nós vamos fazer o que foi falado nesse salmo. Uma geração contra a outra, outra geração contra a outra. Agora isso é com nós temos que aprender tudo o que nós podemos com os nossos pastores, aproveitar enquanto eles estão aqui, para que a gente possa gerar, para que a gente possa transformar, para que a gente possa fazer, e outras gerações possam contar o que nós fizemos, e o que o Senhor fez e usou as nossas vidas. Eu convido a igreja a ficar de pé.